Bárbara Molina é mais uma nas estimativas de crianças que têm seus pais separados, lar destruído pela frustração sentimental, que resultaram em marcas até a vida adulta. Eu entrei para a igreja evangélica logo na adolescência e comecei a buscar a Deus, mas a minha intenção era resolver aquilo que tinha sido destruído. Eu queria uma família, eu queria um casamento e esse era o meu foco. Coloquei todas as minhas forças em encontrar alguém para casar e ter a minha família e na minha cabeça resolver isso. A religiosidade tomou o papel da premissa e, como consequência, o engano a impediu de avançar. Nessa denominação, onde eu fiquei muitos anos, eu fazia muitas coisas, né? Eu pregava, eu trabalhava, eu ajudava outras pessoas, eu tinha certeza que eu tinha o Espírito Santo. Só que, paralelamente a isso, começou-se a desenvolver uma depressão. Então, mesmo achando que tinha o Espírito Santo, eu tinha um espírito de depressão dentro de mim, porque a minha vida sentimental não dava certo. Quem olhasse de fora via a minha vida bem-sucedida, eu tinha uma vida financeira equilibrada, eu já era funcionária pública na carreira da educação, eu tinha uma boa aparência, então quem olhasse achava que era frescura a depressão que eu comecei a desenvolver, porque eu tive vários relacionamentos frustrados. Sempre eu ouvia a seguinte frase: você não vai dar certo com ninguém, você não vai ser feliz com ninguém. E aqueles pensamentos ficavam na minha cabeça. Cada vez mais eu entrava numa tristeza profunda. É como se não tivesse mais objetivo, não tivesse mais resposta, não tivesse mais chance para mim. E foi quando eu deixei tudo nessa denominação e entrei nesse fundo de poço. A depressão a distanciava cada vez mais do seu sonho. Eu me desprezava, eu estava definhando. Eu emagreci mais de 8 quilos em um mês, a minha aparência se deteriorou, eu fui procurar ajuda dos médicos, eu não saía do quarto, eu não queria tomar banho, por vários dias minha mãe é que me forçava a tomar banho, o meu cabelo começou a cair, eu fui ficando horrível. E as pessoas de fora não entendiam, porque eu demonstrava que tinha uma fé muito sólida, mas na verdade era uma fé emotiva. Eu procurei a psiquiatria, que me diagnosticou com estresse pós-traumático depressivo. Eu comecei a tomar remédios, né, para sair daquela situação, só que os remédios me afundaram mais ainda. Eu dormia às vezes 12 horas seguidas e quando eu acordava, o vazio estava lá, maior ainda. Pensamentos de morte, dizendo, você tem que se matar, acaba com isso. Pensei muitas vezes em me jogar ali da sacada do meu apartamento. Pensei em jogar o carro, provocando um acidente, porque a minha vida já não valia mais nada na minha cabeça. Então todos esses pensamentos negativos na minha mente voltavam mesmo após tomar o remédio. Daí eu resolvi fazer terapia. Procurei uma psicóloga, fiz terapia e foi um paliativo, porque eu ficava 2 dias bem e o resto voltava todo aquele vazio. E foi assim, dessa forma, no fundo do poço, que eu recebi o convite da minha mãe para conhecer a Igreja Universal. E eu não queria entrar na Igreja Universal em hipótese alguma, porque as fake news que eu ouvi da igreja não foram da mídia, foi dentro da própria denominação onde eu estava. Então, para mim, a Universal foi a última porta, quando eu não aguentei mais, que eu desesperei da própria vida. Contra todos os planos, onde menos esperava, foi onde Bárbara encontrou a direção certa rumo à realização do sonho. No lugar onde diziam que lá não tem palavra, tinha uma palavra. Tinha a palavra que podia me salvar. E aí eu comecei a entender que eu tinha que lutar contra esse mal. Eu comecei a ter uma fé inteligente e não mais uma fé emotiva. Quando eu comecei a entender a fé inteligente, eu comecei a me revoltar contra tudo que estava acontecendo na minha vida. E eu entendi que a depressão era espiritual, tinha um mal na minha vida. Se o espírito da depressão estava ali, o Espírito Santo não podia estar. No meu caso, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu fui curada, logo instantaneamente. Mas demorou um tempo ainda para eu entender que eu não tinha o Espírito Santo, por causa da arrogância, por causa da religião, da prepotência. Então isso demorou um pouco, mas eu fui perseverante, e eu fui aprendendo, eu fui sendo ensinada.
Eu fui aprendendo através da palavra, dos ensinamentos, da fé inteligente. Eu fui aprendendo não só a lutar contra o mal, mas como ter Deus dentro de mim. Então, meu orgulho começou a ser quebrado, porque eu era muito orgulhosa e prepotente, achando que eu tinha Deus na minha vida. E comecei a buscar o Espírito Santo e a entender que eu precisava nascer de novo. Aí eu comecei a entender que Deus tinha que ser a minha primícia. A minha primícia era a minha vida sentimental. O que estava em primeiro lugar era um marido que eu queria casar, era isso, que era o foco da minha vida. Quando eu comecei a quebrar meu orgulho, eu percebi que eu tinha que fazer Deus a minha primícia. Tinha que ser o primeiro de manhã a orar, a falar com Ele, e eu comecei a colocar as coisas em ordem na minha vida. Foi aí que eu me batizei nas águas e eu comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei a ler a palavra, a estudar, a ouvir as reuniões como uma criança, começando de novo. Comecei a ler e estudar cada fruto do Espírito, tudo aquilo que eu sabia na teoria, que eu já tinha ensinado. Eu comecei a olhar com olhos espirituais e aprender não da letra, mas do Espírito mesmo. E foi quando, buscando o Espírito Santo, numa campanha do jejum de Daniel, eu comecei, naquela semana, né, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu tive um desejo muito grande de colocar minha vida no altar, mas eu tinha que fazer isso de uma forma palpável. Então, sem ninguém me pedir nada, eu me desfiz de algumas coisas muito importantes na minha vida. Eu fui lá, vendi essas coisas que eram muito importantes. E eu coloquei no altar sem ninguém me pedir nada. E quando eu coloquei no altar, eu também coloquei a minha vida. E eu disse assim, meu Deus, eu estou aqui, entra na minha vida. Espírito Santo, eu quero te receber, eu quero ter esse espírito. O espírito da arrogância e da depressão viveu na minha vida, mas agora eu quero ter o espírito na minha vida. Quando eu fiz isso, antes do final do jejum de Daniel, tomando banho na minha casa, eu recebi o Espírito Santo. De uma forma que eu não esperava, porque todo mundo pensa, né? Eu vou à igreja, eu vou naquela reunião e eu vou receber. E para mim não foi de uma forma nada convencional. Foi tomando banho, eu recebi o Espírito de Deus na minha vida e foi uma alegria, foi maravilhoso, é sensacional. Você tem vontade de sair falando para todo mundo o que aconteceu na sua vida. Fiquei maravilhada. E quando eu recebi o Espírito Santo, de verdade, eu percebi que realmente eu não tinha o Espírito Santo, porque só quando você tem é que você vê que você estava no engano. Bárbara não teve apenas uma resposta. Contudo, ela se tornou a própria bênção. Hoje, além de ter uma felicidade indescritível de ter Deus vivendo dentro de mim, eu posso dizer, eu tenho um casamento feliz, eu tenho um homem de Deus do meu lado, eu tenho um filho abençoado, maravilhoso, que está sendo educado nos caminhos do Senhor. Eu tenho uma vida muito mais próspera em todos os sentidos. Como diretora de escola hoje, eu consegui levar também ajuda para aqueles que estão em depressão. Então, já levei na escola as palestras do projeto Namoro Blindado, projeto HELP para os nossos alunos que têm depressão e automutilação. Tem muitos professores em depressão e hoje eu sou usada para poder ajudar essas pessoas. Hoje eu sou muito feliz, realizada e eu posso também ter o prazer de verdadeiramente servir a Deus, não com os propósitos errados, mas o propósito certo, que é a salvação. Hoje eu sou extremamente feliz, mas porque tenho o Espírito Santo, principalmente.